O Bolsonaro está com uma péssima notícia eleitoral trazida pelas pesquisas recentes. E eu sei que você deve estar achando que eu estou ficando louco, porque eu fiz vídeo aqui no canal falando que há uma tendência de crescimento para o Bolsonaro. Qual é a notícia negativa? E aí nós temos que entender que as pesquisas nacionais possuem impactos e reflexos para os estados. E o resultado do Bolsonaro nas pesquisas vai trazer a ele muita dificuldade de conseguir apoio regional em estado-chave. Porque agora que os resultados estaduais estão saindo, nós vamos conseguir fazer esse desenho de um modo mais assertivo. E é por isso que eu vou precisar da sua ajuda. É muito difícil acompanhar as pesquisas que saem de todos os estados. E nós somos uma grande comunidade de reflexão. É por isso que você, nesse vídeo, vai colocar aí no comentário como que está a corrida eleitoral no seu estado. Quem é o candidato à presidência da República que está liderando e a porcentagem. E também quem é o candidato a governador que está liderando e a porcentagem. E quais são os apoios? Qual o candidato à presidência da República que o líder aí da corrida eleitoral no seu estado está apoiando? E nós precisamos entender isso para compreender melhor esse panorama. Porque quando aparece lá que o Lula está com 42, 45% dos votos e o Bolsonaro está com 22, 25%, nós temos que entender que essa é a média dos estados, a média nacional. Mas os resultados nos estados são diferentes e trazem muita dificuldade para o Bolsonaro. Mesmo naqueles estados que o líder das pesquisas não possui apoio direto do Lula e não faz parte do mesmo espectro político do Lula. Caso de Minas Gerais e da Bahia. Os candidatos que estão liderando, o Romeu Zema e o ACM Neto, eles não são apoiados pelo Lula, mas não podem, em hipótese alguma, dar palanque para o Bolsonaro, porque o Lula lidera com folga nesses dois estados. E essa é a grande dificuldade que o Bolsonaro vai ter. Porque numa eleição, pessoal, é necessário você subir no palanque de um candidato e fazer campanha junto, principalmente nos estados. Só que quando você está tão mal nas pesquisas e o seu adversário está liderando tanto, fica muito difícil. E eu quero trazer para vocês, antes de falar especificamente sobre a Bahia e também sobre Minas Gerais, como está o desempenho médio do Bolsonaro e do Lula nas pesquisas pelas regiões. Essa é uma reportagem no Poder 360. Eu não tenho discriminado por estados, mas vocês vão me ajudar aqui nos comentários e em um futuro vídeo eu trago toda essa cobertura, por isso que é muito importante a sua participação nesse vídeo. Na região sudeste, pessoal, o Lula está liderando com 47% e o Bolsonaro 38%. No estado de São Paulo, quem lidera as pesquisas é o Haddad, então não há nenhum tipo de dificuldade de saber quem o Haddad vai colocar no seu palanque. E o Bolsonaro tem candidato próprio, no caso o Tarcísio. E o Tarcísio vai colocar o Bolsonaro no seu palanque, mas o Tarcísio está ali com 7% dos votos, está mal. No Rio de Janeiro está uma situação muito parecida, né? Eles estão empatados, os candidatos ali do governo, mas em Minas Gerais o Lula lidera assim com muita folga para o Bolsonaro. Ele tem aí 20%, quase o dobro, tem na verdade o dobro. Vamos falar de Minas daqui a pouco. Na região sul, que é uma região bolsonarista, o Bolsonaro está liderando com 44%, o Lula 31%. Houve uma queda e uma tendência de crescimento do Bolsonaro, queda do Lula e uma tendência de crescimento do Bolsonaro na região. No centro-oeste, o Lula e o Bolsonaro estão empatados, ficaram oscilando lá, mas nesse momento eles estão empatados. Na região norte, o Lula vence com 55% e o Bolsonaro tem 35%. E na região nordeste é a maior diferença. O Lula tem 65% das intenções de votos e o Bolsonaro tem só 26%. Lembrando que essa é uma média dos estados. Então aí você começa a perceber as dificuldades que o Bolsonaro vai ter. Vamos começar por Minas Gerais. Em Minas Gerais, pessoal, o Romeu Zema está liderando a pesquisa, tá com alguns institutos mostram que ele tem 49% das intenções de votos. O Calil tem 20 e poucos, eu fiz um vídeo, vou deixar por aqui para que você possa acompanhar. Só que o Romeu Zema, que seria, como posso dizer, o palanque natural do Bolsonaro, não vai colocar o Bolsonaro nem a Paulinha Guerreiro, né, nem a Paola, né, no seu palanque. Porque olhem só esse resultado. O Romeu Zema ele tem 49% das intenções de votos. Mas quando ele é apresentado como candidato do Bolsonaro, ele cai para 35%. E o Calil, ele vai para 49% quando é mostrado que ele é o candidato do Lula. Então vocês acham mesmo que o Romeu Zema, ele vai fazer campanha pro Bolsonaro? Não vai fazer de jeito nenhum, ele não quer nem aparecer na foto com o Bolsonaro, ele quer distância do Bolsonaro. Bolsonaro, você fica lá no Nordeste e me deixa aqui em Minas. Não enche o meu saco, porque você é um estorvo eleitoral. E é óbvio que o Zema não vai fazer campanha pro Bolsonaro. E Minas Gerais é o terceiro maior colégio eleitoral do país.
É o terceiro maior colégio. Tradicionalmente, aquele que vence em Minas, vence no Brasil. E o Bolsonaro vai ter apoio em Minas? Zero. Tanto é que o Bolsonaro vai colocar o Walter Braga Neto para ser o seu vice. Ah, é porque ele é um militar, é por conta disso e daquilo também, mas o Bolsonaro vai colocar, às vezes aparece a luz ali, o Bolsonaro vai colocar o Braga Neto principalmente porque ele é de Minas. E o Bolsonaro sabe da dificuldade que ele está tendo para conseguir o apoio do Romeu Zema. E ele não vai conseguir. Porque se o Romeu Zema apoiar o Bolsonaro, ele perde a eleição. Simples assim. E uma situação semelhante acontece com o ACM Neto, lá na Bahia. O ACM Neto, ele é do União Brasil. Não tem nada a ver com o Lula. O PT vai lançar candidato próprio. Mas o ACM Neto não vai se opor ao Lula. Não vai. Mesmo que o União Brasil e o ACM Neto estejam com o apoio do PP. O PP rompeu com o PT na Bahia. O vice-governador hoje do Rio Costa, que é o Leão, o Cacá Leão, ele é do PP. E eles romperam. E vão apoiar o ACM Neto. Só que eles não romperam com o Lula. Tanto o PP quanto o ACM Neto vão fazer aí um apoio ao Lula, não querem o Bolsonaro nem perto. Porque o Bolsonaro, ele tem 20 e poucos por cento de intenção de votos na Bahia e o Lula tem 54. É mais do que o dobro, tá? Mais do que o dobro. E o ACM Neto já falou, não sou o adversário do Lula. Obviamente, né? Ele não vai fazer campanha para o Bolsonaro porque corre o risco de perder votos. E a Bahia é o principal colégio eleitoral da região Nordeste. E o Bolsonaro está muito mal avaliado, precisa tirar votos do Lula se quiser ser competitivo. A grande questão é que saiu uma pesquisa do BTG Pactual mostrando que o antibolsonarismo é maior do que o antipetismo. Ah, e tem uma outra questão que eu vou abordar no vídeo. Lembra aquela discussão sobre o Auxílio Brasil, o eleitor do Auxílio Brasil, se ele vota no Bolsonaro, já votou, não votou? Eu tenho a resposta para essa questão, mas vem comigo que eu vou te contar no vídeo. Deixa eu trazer esse resultado do BTG Pactual primeiro. A pesquisa do BTG Pactual está mostrando, no cruzamento que leva em conta eleitores que rejeitam tanto o Lula quanto o Bolsonaro, que o Lula fica com quase metade desse eleitorado. Então, entre aquela parcela do eleitorado que não gosta do Lula nem do Bolsonaro, o Lula tem 48%. O Bolsonaro tem 30%. 30%. Ou seja, o antibolsonarismo é maior do que o antipetismo ou o antilulismo. Como que um candidato que está liderando as intenções de votos no seu estado, e esse estado tem uma vantagem do Lula, e ele sabendo que o antibolsonarismo é maior que o antipetismo, como que esse candidato vai apoiar o Bolsonaro? Não tem lógica, não tem razão, não tem porquê. Bolsonaro vai conseguir apoio nos estados onde ele estiver bem na frente, ou empatado com o Lula, caso do Rio de Janeiro, se bem que o governador do Rio de Janeiro, que quer disputar a reeleição, tá ali dando as piscadas pro Lula, né? Tá dando as piscadinhas pro Lula, né? O Castro, Cláudio Castro. Então o Bolsonaro vai conseguir apoio nos estados onde ele tem uma vantagem na popularidade, quando ele é bem aprovado, quando ele tá bem, tem uma popularidade alta, quando ele lidera as intenções de votos. Agora, ou quando ele tá próximo do Lula. Agora, em estados que o Lula tá muito consolidado e o candidato do Bolsonaro e o candidato ao governo do estado tá meio neutro, ele não vai ter apoio nenhum. Nenhum. E eu quero trazer para você mais uma péssima notícia para o Bolsonaro. Porque a gente fez aqui uma indagação. O eleitor que recebe o Auxílio Brasil já está votando no Bolsonaro ou ainda não? Isso era muito importante para nós entendermos o potencial de crescimento do Bolsonaro. E teve uma pesquisa que traz uma péssima notícia para o Bolsonaro. Do eleitor que recebe o Auxílio Brasil, 59% irá de Lula e 17% vai de Bolsonaro. Portanto, esse esforço social do Bolsonaro não está surtindo efeitos eleitorais. Pelo menos não nesse momento. Tá? Então esse é o panorama eleitoral que agora a gente consegue discriminar melhor com os resultados pelos estados. Essa semana vai ter o Datafolha. Vai ser divulgado na quinta-feira. E ele vai trazer novos cenários, novos panoramas, novas informações e vai ser a pesquisa mais importante do ano. Só que é importante agora também nós começarmos a olhar as pesquisas dos estados. E elas tendem a começar a sair com uma maior frequência. E eu vou precisar de vocês nos comentários do vídeo daqui pra frente. Vocês vão ter que falar, saiu pesquisa
Não fala assim, saiu pesquisa lá em Pernambuco. Não. Fala assim, saiu pesquisa em Pernambuco. Lula tanto, Bolsonaro tanto, Ciro Gomes tanto, governador tanto, governador apoia o Lula, governador apoia o Bolsonaro. Eu vou precisar muito da sua colaboração para manter a nossa comunidade de reflexão atualizada, porque essas análises são imprescindíveis, tá bom? Conto muito com a colaboração de vocês aqui nos comentários.